Em 2012, a Sony apostou em uma das ideias de gameplay mais originais da história dos videogames. O criador de Silent Hill trocou o terror pelo sonho de deixar o jogador desafiar a gravidade. A crítica aclamou, quem jogou adorou, mas o jogo sumiu antes que o mundo pudesse perceber o que estava perdendo. Hoje, a gente vai falar de Gravity Rush, um jogo cercado de injustiças que envelheceu melhor do que boa parte dos lançamentos de hoje. Se você curte descobrir clássicos que o mundo deixou para trás, já deixa aquele like e bora rebobinar para os clássicos que merecem outro play. Gravity Rush nasceu em 2008 como um projeto para PS3, dirigido por Keiichiro Toyama, o mesmo criador de Silent Hill. Depois de anos fazendo terror, Toyama decidiu criar algo diferente. Um jogo leve, com um visual de HQ europeia, sobre uma garota que voa por uma cidade flutuante. A inspiração visual veio de Moebius, o artista francês cujo trabalho influenciou inúmeras obras. Em 2009, o projeto migrou do PS3 para o PS Vita, o novo portátil da Sony, cujo giroscópio era perfeito para a mecânica de gravidade que Toyama havia imaginado. O Vita nunca decolou, e o jogo foi junto. Em 2016, a Sony trouxe o Gravity Rush para o PS4, 1080p, 60 fps e todas as DLCs inclusas. O melhor Gravity Rush possível. Porém, em 2021, a Sony fechou o Japan Studio, o estúdio que criou o jogo. E em fevereiro de 2026, fechou a Bluepoint, o estúdio que fez o remaster. 3 camadas de injustiça e um jogo que merece muito mais. A história acompanha Cat, uma jovem que acorda sem memória na cidade flutuante de Hexville, com um gato misterioso chamado Dusty ao lado, e um poder que ela ainda não entende, o controle da gravidade. Hexville foi fragmentada por uma perturbação gravitacional que separou seus bairros. Cat descobre que pode usar seus poderes para ajudar os moradores e aos poucos vira uma espécie de super-heroína improvisada da cidade. O que começa leve vai revelando mistérios mais profundos, quem é Cat, de onde ela veio e o que está destruindo Hexville. A trama tem seus clichês de anime e um final que deixa mais perguntas do que respostas. Mas Cat é uma protagonista genuinamente cativante, otimista, engraçada sem forçar, com personalidade própria. Isso faz toda a diferença em uma aventura de 10 horas. O universo é contado em cutscenes estilo quadrinhos, painéis estáticos com texto e dublagem limitada. Uma escolha estética que funcionou perfeitamente e virou uma marca do jogo. A jogabilidade é o coração de Gravity Rush e o que a torna única até hoje, mais de 13 anos depois do lançamento. A mecânica é simples de entender e difícil de dominar. Aperta um botão, Cat sai do chão e fica em estado de flutuação. Aponta a câmera, define a direção da queda. Aperta de novo, a gravidade muda, o teto vira chão, a parede vira chão, a cidade inteira se torna um playground onde os conceitos de pra cima e pra baixo deixam de existir. No começo, a gente parece uma super-heroína amadora caindo nos lugares errados. Mas ao coletar gemas espalhadas pela cidade, as habilidades de Cat evoluem. E quando os poderes crescem, a sensação de controle vira algo genuinamente viciante. Cada voo tem aquela qualidade de só mais um pouquinho. O combate gira em torno do Gravity Kick. Cat aponta para um inimigo e cai sobre ele em alta velocidade, satisfatório especialmente nos confrontos com os inimigos maiores. O problema começa aí. A maioria dos inimigos é derrotada com exatamente a mesma estratégia, e a repetição aparece nas missões mais longas. As missões secundárias também pecam na variedade. Muitas se resumem a ir até um ponto, falar com alguém, voltar. O tipo de missão que existe para preencher tempo, não para criar memória. Mas a mecânica central, voar, cair e redefinir a gravidade, nunca cansa. Nem a sequência conseguiu replicar aquela sensação exata do primeiro jogo. Visualmente, Gravity Rush é uma obra de arte, e o remaster tornou isso mais evidente do que nunca. O estilo mistura mangá japonês com HQs europeias. As cutscenes em painéis de quadrinho reforçam essa identidade. É um jogo que parece uma ilustração em movimento, e isso envelheceu de forma magnífica.
Cada distrito de Hexville tem paleta e arquitetura próprias. A variedade mantém a exploração visualmente interessante do começo ao fim. A trilha sonora é de Kohei Tanaka, compositor de One Piece e Sakura Wars. Jazz, valsa e orquestra criando uma atmosfera épica e melancólica ao mesmo tempo. O tema principal tem aquela qualidade rara de caber em qualquer cena. É uma trilha que fica na cabeça dias depois de terminar o jogo. Então, Gravity Rush merece um espacinho no seu tempo? A campanha tem entre 7 e 10 horas, com mais tempo nas missões secundárias e DLCs inclusos. A mecânica de gravidade é algo que você não vai encontrar em nenhum outro jogo. Não é perfeito. O combate fica repetitivo, as missões secundárias carecem de criatividade e a história termina em aberto. Ainda existe uma sequência, Gravity Rush 2, mas a franquia parou por ali. Gravity Rush é o tipo de jogo que só existe quando alguém tem uma ideia muito específica e a coragem de levá-la até o fim. Isso é raro e continua valendo o seu tempo. Você já jogou Gravity Rush? Conseguiu dominar os controles de gravidade ou ficou caindo nos lugares errados por horas? Deixa nos comentários. Se curtiu esse reboot, deixa o like, ajuda muito o canal a continuar trazendo essas indicações. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder o F5 Reboot de quarta e o F5 da semana de sexta. Para quem quer jogar Gravity Rush ou dar um upgrade no setup, dá um F5 no comentário fixo. Links de parceria com ofertas especiais, atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima!